o meu marido, ele morreu porque ele se envolveu com uma mulher casada e eu só descobri isso tudo tarde demais. Bom, eu sempre fui uma mulher muito religiosa, desde criança, eu cresci dentro da igreja e quando eu virei adolescente eu passei a frequentar o culto dos jovens, participar dos ensaios, das vigílias, de tudo que a igreja promovia. E isso basicamente era a minha rotina, era onde que eu me sentia bem, ali dentro da presença do Senhor. E foi ali dentro da igreja que eu conheci o meu marido. Ele começou a frequentar a mesma igreja que eu, começou a participar também dos cultos de jovens, e aos poucos a gente criou ali uma amizade que foi crescendo de uma forma muito natural. Ele era muito tímido, mas ele era muito dedicado ali com as coisas da igreja. E eu lembro perfeitamente bem do momento que eu percebi que aquela nossa amizade estava indo muito mais além do que uma amizade, que estava crescendo ali um sentimento maior do que isso. Então nós começamos a orar juntos, a gente começou a conversar sobre propósito, sobre o futuro, sobre casamento, e eu comecei a sentir que ele era alguém que Deus estava colocando no meu caminho. E foi aí que a gente então começou a orar também para a gente poder namorar. E depois que começamos a namorar, a gente começou a orar pra gente poder casar. Porque dentro da igreja, normalmente, quem namora não passa tantos anos esperando assim pra poder se casar. Então, depois de 2 anos de namoro e orando pra gente poder se casar, a gente recebeu ali a confirmação de Deus. Então, a gente se casou, nós fizemos uma festa simples, com poucos convidados, apenas ali alguns amigos, alguns colegas de trabalho, a nossa família e o pessoal da igreja. Nosso casamento era assim muito tranquilo. A gente tinha mais ou menos assim uma rotina que durante a semana a gente trabalhava, né? E no final de semana a gente sempre ia para a igreja. Então a gente ia para os cultos, a gente participava dos encontros dos jovens, a gente fazia visita na casa de alguns irmãos. A gente tinha uma vida simples, mas um casamento assim muito feliz. E aí depois de 1 ano e meio que a gente estava casados, o meu marido ele conseguiu um outro emprego, era uma empresa melhor, com um salário muito melhor. E foi nessa empresa que ele conheceu essa mulher, uma mulher casada que trabalhava com ele na mesma área. E foi lá, nessa empresa, que eles começaram a se envolver. Foi em uma festa de final de ano, festa de confraternização, onde que tudo começou a acontecer. E assim, o meu marido, ele nunca me deu indício nenhum de traição, nunca. Ele continuava sendo a mesma pessoa, me tratando da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo carinho. Nada nele mudou, nada. Então eu nunca tive motivo para desconfiar absolutamente de nada. E o problema começou quando o marido dessa mulher descobriu a traição. Ele ficou transtornado, foi até a empresa atrás do meu marido e fez várias ameaças. Foi o maior escarcéu. Todo mundo viu o escândalo que causou naquele dia. E aí ele prometeu que ele ia se vingar, que o meu marido ele ia se arrepender por ele ter se envolvido com a mulher dele. E aí meu marido terminou tudo com essa mulher, ela pediu as contas da empresa, mas mesmo assim meu marido ele continuou sendo ameaçado. E eu não sabia de nada, eu vivia completamente no escuro. Meu marido não demonstrou nenhum disso aqui, de sinal, de que ele estava me traindo, de que ele estava sendo ameaçado. Ele continuava vivendo a vida dele normalmente, não deixou transparecer nada. Até que chegou o dia que o marido dessa mulher, ele colocou em prática as ameaças que ele vinha fazendo pro meu marido. E aí era uma quarta-feira, quando meu marido saiu cedo, como todos os dias, para poder trabalhar. Ele me deu um beijo e saiu. Para mim, aquele dia ia ser só mais um dia normal. Só que aí, horas depois, o meu telefone tocou. E quando eu atendi, era um policial. E ele estava me dizendo que meu marido tinha sofrido um atentado com uma arma branca e que estava sendo levado às pressas para o hospital, que ele estava em estado muito grave. Eu corri desesperada para o hospital, mas quando eu cheguei lá, o meu marido já estava sem vida. Tentaram reanimar, mas ele tinha perdido muito sangue e não teve o que fazer. Eu fiquei em choque. Eu só chorava, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E aí os policiais começaram a me perguntar um monte de coisas, se meu marido estava sendo ameaçado, se ele tinha inimigos, se alguém estava perseguindo ele. E eu disse que não, porque eu realmente não sabia de nada. E aí eu ainda perguntei pro policial se poderia ter sido um assalto, mas o policial falou que não parecia, porque não tinham levado nada dele, nem carteira, nem documentos, o celular, nem o dinheiro que ele estava na carteira, nada, que parecia mais algo premeditado. E aí eu fiquei assim, destruída.
eu fiquei desolada, fiquei perdida, sem entender nada do que estava acontecendo. E aí só depois de algumas semanas, quando eu comecei a resolver as coisas trabalhistas dele, que eu encontrei um rapaz que trabalhava com ele na empresa. E esse rapaz, ele veio falar comigo, ele me deu as condolências e acabou me contando toda a verdade. Foi aí que esse rapaz, ele me disse que todo mundo da empresa tinha ficado sabendo que meu marido tinha se envolvido com essa funcionária que era casada, que o marido dela descobriu a traição, que teve o maior escândalo lá na porta da empresa, que essa mulher pediu demissão, que virou um fuzuê enorme lá. E que esse homem saiu de lá jurando pro meu marido e para todos que estavam lá que viu vingança, dizendo que o meu marido ia se arrepender de ter se envolvido com a mulher dele. E ele voltou e cumpriu as ameaças. Quando eu escutei aquilo, eu não acreditei. Eu não queria acreditar que o meu marido, um homem da igreja, um homem cristão, um homem que nunca tinha me dado um único indício, tinha se envolvido com uma mulher casada, bem embaixo do meu nariz praticamente, e eu não tinha percebido nada. Nossa, eu fiquei assim, transtornada. Eu fiquei meses chorando, tentando entender a morte dele, sem imaginar que por trás de tudo isso existia uma traição. E sabe o que é o pior? É que o homem e a esposa dele estão foragidos. Eles são procurados pela justiça até hoje. E engraçado, né? Que a mulher dele meteu na cabeça dele e ela ficou impune. Pelo menos eu acho que ela ficou impune. Agora o meu marido, ele desviveu, né? Olha, o sentimento que eu fiquei é uma mistura de dor, raiva e de muita indignação. Eu digo pra mim mesma que eu não sei se meu marido merece o perdão de Deus. Ele vivia dentro da igreja e fez algo tão errado, tão sujo. Depois de tudo isso que aconteceu, eu me desviei da igreja. Eu me afastei, eu fiquei com raiva, eu fiquei tão revoltada, perdida espiritualmente. Eu fiquei com raiva porque Deus me permitiu passar por tudo aquilo que eu passei, sabe? Um varão da igreja fazer o que fez comigo. Eu comecei a me culpar por eu ter confiado demais, por eu ter sido cega. E aí eu saí da igreja, voltei pro mundão, voltei para as festas. E aí depois de 3 anos do acontecimento eu conheci um homem. E ele também já tinha sido casado, era separado, tinha uma filha pequena. E aí no começo eu fiquei com medo de me envolver com ele, medo de ter problemas com a criança, com a ex-mulher. Medo de sofrer mais uma vez. Mas mesmo assim eu me permiti me envolver com ele, né? E aí as coisas foram acontecendo de uma forma leve. A ex-mulher dele também já era uma mulher bem resolvida, já estava em outro relacionamento. Então o ambiente estava assim, tipo, bem tranquilo. Tanto que eu e a ex-esposa dele até criou uma convivência bem respeitosa por conta da criança, que sempre vinha passar o final de semana com o pai e automaticamente acabava ficando comigo também. E hoje já estamos juntos há 2 anos, estamos namorando e cada um no seu canto. Eu não tenho vontade de casar, eu não tenho a necessidade disso agora. E eu estou bem, eu estou feliz assim. E eu oro todos os dias pedindo para Deus tirar essa mágoa do meu coração, essa ferida que ficou. E eu oro para que um dia eu também possa conseguir perdoar o meu marido. E eu penso de verdade em voltar para a igreja, porque eu sei que só Deus pode curar essa dor e me devolver a paz que eu perdi.